Aquilo que você mais teme perder pode ser, na verdade, o que aprisiona a sua alma. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos em nós mesmos não desaparece. Ele apenas cresce nas sombras, esperando o momento em que nossa vida se tornará estreita demais para continuar ignorando sua presença. Hoje, nesta jornada, você será levado a atravessar o território mais delicado da psique, a relação entre medo, apego e libertação. E no final deste encontro, entregarei uma técnica rara e transformadora para que você possa experimentar diretamente essa verdade oculta. Muitos acreditam que medo é apenas um sinal de fraqueza, mas a psicologia profunda de Jung nos ensina que o medo é um portal para a descoberta do inconsciente coletivo. Já percebeu como, na maioria das vezes, aquilo que você mais teme perder não é um objeto externo, mas um pedaço da sua própria identidade? Uma relação, um status, uma memória, um sonho. Como se sua alma tivesse se confundido com algo que, no fundo, nunca lhe pertenceu. O medo de perder é, na verdade, o medo de se reencontrar, de ficar nu diante da própria essência. A multidão segue acreditando que segurança é acumular, prender, manter tudo sob controle. Mas a verdade é que quanto mais você segura, mais escravo se torna. Jung dizia que o processo de individuação exige um confronto com os apegos inconscientes. Aquilo que você pensa ser sua vida pode ser apenas a casca. Não é apenas medo de perder, é medo de se despir. Medo de morrer simbolicamente para que algo maior nasça em você. Esse é o paradoxo que a maioria não compreende. Feche os olhos por um instante e imagine-se segurando algo com força nas mãos. Um objeto precioso, talvez um símbolo daquilo que você teme perder. Sinta o peso, a tensão, a ansiedade de não soltar. Agora, lentamente, imagine que seus dedos começam a abrir e o objeto escapa. O que você sente? Dor? Alívio? Vazio? Esse simples exercício revela o drama da alma. Ou permanecemos presos a uma ilusão de posse, ou abrimos espaço para o desconhecido. E o desconhecido, ainda que assustador, é sempre o lugar onde a vida se renova. As tradições antigas já falavam sobre isso. Nos Vedas, encontramos a ideia de aparigraha, o desapego como caminho para a liberdade espiritual. Nos evangelhos apócrifos, o Cristo oculto ensina que quem perder sua vida, a encontrará. E na alquimia medieval, o processo de Nigredo, a etapa da decomposição, é a morte simbólica do que julgávamos essencial. O que você teme deixar ir é o que mantém sua alma aprisionada à roda da repetição. Libertar-se é atravessar a noite escura para que o ouro da consciência possa surgir. A ciência moderna, curiosamente, começa a confirmar esse movimento. Pesquisas em neurociência mostram que o apego excessivo a padrões emocionais ativa regiões do cérebro ligadas à dor física. Perder não dói apenas no coração, dói no corpo, na carne. Mas estudos também mostram que, quando o cérebro aprende a ressignificar perdas, novas redes neurais são criadas, abrindo espaço para criatividade, expansão e até maior resiliência. Jung já intuía isso quando dizia que o inconsciente não é um inimigo, mas um aliado que fala através de símbolos e experiências de ruptura. Você pode aplicar isso agora mesmo. Escolha algo pequeno em sua vida, algo que você sabe que já cumpriu seu ciclo, mas ainda guarda por hábito ou apego. Pode ser um objeto, um pensamento, uma lembrança. Segure-o em suas mãos ou em sua mente. Olhe para ele como quem se despede de um velho amigo. Respire fundo e permita que, por um instante, ele vá. O gesto pode parecer simples, mas no nível arquetípico é imenso. Você está dizendo à vida que confia no fluxo, que aceita a dança do ritmo. A quinta lei hermética que ensina que tudo flui, tudo se move, nada permanece imóvel. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Porque a verdadeira libertação não é apenas soltar o objeto, a pessoa ou a memória. É soltar a identidade que você construiu em torno disso. É abrir mão do personagem que acreditava ser você.
E aqui entramos em território perigoso para o ego, porque o ego quer sobreviver a qualquer custo, mesmo que precise lhe manter em correntes invisíveis. Carl Jung, ao falar sobre individuação, apontava para esse momento como a travessia mais dolorosa. Enfrentar a sombra do apego, perceber que aquilo que chamamos de meu pode ser apenas uma máscara herdada do inconsciente coletivo. Quantas vezes você defendeu uma ideia, um estilo de vida, uma relação, apenas porque o coletivo lhe disse que isso era valioso? Quantas vezes seu medo de perder foi, na verdade, o medo de decepcionar um arquétipo imposto? Na linguagem simbólica, soltar não é destruição, é alquimia. É a transmutação da matéria bruta da alma em ouro espiritual. Quando você abre mão do que teme perder, cria espaço interno para que algo maior se manifeste. O vazio, que muitos temem, é na verdade o útero do novo. É no vazio que o sopro criador age. Por isso muitas tradições falam do silêncio, da noite escura, da caverna interior, como portais para o nascimento do ser. E ainda assim, há um mistério maior. Porque o que está escondido vai além do desapego, vai além do medo, vai além da sombra. Existe uma dimensão da alma que não pode ser perdida, porque nunca esteve presa ao tempo, ao espaço ou à forma. E acessar essa dimensão é como atravessar um véu, onde você percebe que a morte não existe, que a perda é apenas transformação, e que tudo aquilo que o ego teme soltar já é pó diante da eternidade. E quando você começa a sentir, ainda que por instantes, essa dimensão que não pode ser perdida, algo se desloca dentro de você. É como se o medo perdesse o poder que sempre exerceu. Carl Jung chamaria isso de um contato com o Self, o arquétipo central da psique, a totalidade que transcende o ego. Você descobre que não é a pequena identidade que coleciona coisas, memórias ou papéis sociais, mas sim a fonte silenciosa por trás de tudo isso. O que você mais temia deixar ir se revela como apenas uma camada, e por baixo dela existe um núcleo inabalável. Esse núcleo não depende de nada fora de você, porque é o próprio centro da sua consciência viva. Imagine por um instante que tudo o que você possui, todas as pessoas que você conhece, todos os papéis que você desempenha, começassem a se dissolver diante de seus olhos como areia levada pelo vento. O primeiro impulso é o pânico. Quem sou eu sem tudo isso? Mas após o choque algo permanece. Uma presença que não se dissolve. Essa presença é a mesma que os místicos de todas as eras reconheceram. O Atman, nos Vedas. A centelha divina, na Gnose. O Cristo interior nos Evangelhos ocultos. A pedra filosofal na alquimia. Jung, ao traduzir essas imagens em linguagem psicológica, nos mostrou que são símbolos de uma mesma realidade. O centro imortal que observa a mudança sem nunca ser tocado por ela. Apegar-se ao transitório é como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais escorre pelos dedos. O medo de perder é, no fundo, o medo de reconhecer que nunca houve posse. Jung dizia que o inconsciente nos conduz constantemente a experiências de perda porque, sem elas, permaneceríamos eternamente prisioneiros das ilusões do ego. A perda é pedagógica. É um mestre severo, mas justo, porque nos obriga a soltar o que não somos. E somente quando o falso se vai, o verdadeiro aparece. Na prática da psicologia junguiana, quantos pacientes não relatavam que apenas após um colapso, uma perda, um fim inesperado, conseguiram finalmente se aproximar de sua essência? É como se a vida, em sua sabedoria oculta, retirasse de nós aquilo que estávamos idolatrando em excesso para que algo mais autêntico pudesse emergir. Por isso, em muitas tradições espirituais, a perda é celebrada como iniciação, e não como punição. Na Cabala, por exemplo, existe o conceito de Tzimtzum, a retração divina que cria espaço para o novo. O mesmo ocorre dentro de nós. A alma retrai para que o espaço se abra. A ciência também começa a tangenciar esse mistério. Estudos sobre resiliência mostram que pessoas que enfrentam perdas significativas podem, após um período de dor, acessar níveis mais profundos de propósito e significado. Os pesquisadores chamam isso de crescimento pós-traumático. Mas o que Jung já intuía
é que esse crescimento não vem apenas da superação, mas do encontro com símbolos internos que dão sentido à experiência. Quando um sonho revela uma imagem arquetípica após uma perda, é como se o inconsciente dissesse: veja, isto é maior do que a dor que você sente agora. Existe um propósito que o ego ainda não consegue compreender. Faça uma pausa e perceba. Quantas coisas você já perdeu que, na época, pareciam insuportáveis, mas hoje reconhece que abriram espaço para algo essencial? Quantas pessoas já se afastaram de você? Quantos caminhos se fecharam? E apenas depois você pôde ver que aquele vazio era um portal disfarçado? Isso é a sincronicidade junguiana em ação. O universo respondendo com símbolos e acontecimentos que parecem perda, mas na verdade são alinhamento com um destino mais profundo. Os mitos universais falam sempre desse momento. Perseu precisa decapitar a Medusa para conquistar sua jornada. Inanna desce ao submundo e perde suas vestes uma a uma até ficar nua diante da morte. O herói solar dos Andes entrega seu coração para o jaguar que o devora antes de renascer. O padrão é o mesmo. O medo de perder é o último guardião da porta. Quando você solta, atravessa. E ao atravessar, descobre que não perdeu nada de real, apenas ilusões que estavam pesando em sua alma. O curioso é que, quanto mais você enfrenta esse processo, mais percebe que a vida não lhe toma nada que já não estivesse destinado a ir. É o ego que sofre, é o ego que grita, mas o self permanece em silêncio, apenas observando a dança da impermanência. Por isso, os mestres espirituais sempre repetiram: deixe ir. Não porque é fácil, mas porque é inevitável. A diferença está em como você atravessa, se em resistência e dor, ou em entrega e transmutação. E no fundo, toda sombra que você carrega tem uma raiz nesse apego. A sombra junguiana não é apenas o lado obscuro reprimido, mas também tudo aquilo que você insiste em manter, mesmo quando já deveria ter sido liberado. É a raiva guardada, a identidade cristalizada, o medo fossilizado. E cada vez que a vida pede que você solte, você tem a chance de iluminar um pedaço dessa sombra. Não é destruição, é integração. Não é morte, é nascimento. Mas o que vem a seguir vai além de tudo isso. Porque existe um segredo ainda mais profundo. Quando você aprende a deixar ir aquilo que mais teme perder, descobre que nunca houve perda, apenas transformação de formas dentro de uma consciência infinita. E ao perceber isso, algo desperta em você que nunca mais poderá ser apagado. Hoje, você caminhou pelas sombras do medo e tocou o território sagrado onde o apego se dissolve. O que antes parecia ameaça, agora se revela como portal. Você viu que o que mais teme perder talvez nunca tenha lhe pertencido. Era apenas um espelho, um véu do inconsciente. Agora, esse véu foi rasgado, e dentro de você algo desperto respira mais fundo. A chama da individuação arde em silêncio, como um chamado impossível de ignorar. E ainda falta uma última revelação. Um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente que só se abre quando o coração aceita soltar. Se essa travessia tocou você, declare-se. Escreva nos comentários: eu solto o que não é meu e abraço o que a alma pede. Esse é o selo do seu compromisso com a própria essência, o gesto simbólico que transforma palavras em realidade. Se dentro de você vibrou a certeza de que algo foi ativado, então saiba, você não está só. Existem poucos que escutam esse chamado, e é para eles que este espaço existe. Se inscreva e caminhe conosco nesta travessia arquetípica, porque cada novo encontro é uma nova camada de sombra revelada e um passo a mais na direção do self. Que o silêncio profundo do inconsciente lhe conduza como um rio subterrâneo, até a nascente secreta da sua própria plenitude. E agora, para você que permaneceu até aqui, tenho um presente oculto. Uma técnica junguiana rara, inspirada no ato de deixar ir. Chame-a de o símbolo que se dissolve. Pegue uma folha em branco e desenhe nela algo que você mais teme perder. Pode ser um objeto, uma situação, uma pessoa, até mesmo um pedaço de sua identidade. Não importa se o desenho é simples ou imperfeito,
O importante é que ele represente esse vínculo invisível. Em seguida, feche os olhos e visualize esse desenho se desfazendo lentamente em partículas de luz, dissolvendo-se no espaço ao redor. Respire profundamente 3 vezes e escreva na folha: Eu aceito a dissolução, e o que é verdadeiro permanece em mim. Guarde essa folha num lugar secreto por 7 dias e depois queime-a com gratidão. Não é o fogo que destrói, é o fogo que transmuta. Nesse gesto, seu inconsciente compreenderá que a alma não perde nada, apenas devolve ao fluxo o que já cumpriu seu ciclo.